Olá, estudante. Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Hoje iremos realizar nossa web aula, que tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas que também se configura como uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. É o que nós chamamos na educação à distância de aula síncrona. Mas, como a própria modalidade prevê, o aluno ele tem a autogestão do seu conhecimento nesta modalidade. E, como tal, ele pode decidir o melhor momento e o melhor espaço para ele realizar o seu processo de aprendizagem. Por este motivo, nós estamos gravando esta web aula e ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. E em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela figura do balão que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Fico no aguardo. Então, na nossa proposta de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o orçamento público e as funções do orçamento, né? Então, o orçamento, ela é uma peça de maior relevância na, no governo, né, em qualquer ente governamental, seja Estado, seja União, seja município ou Distrito Federal. Ele tem que realizar a alocação dos recursos para, né, a receita prevista. Então, e aí, como uma prova de que é preciso pensar em todos os gastos realizados na administração pública, além de se comprar com qualidade, contratar com qualidade, é preciso devolver à sociedade tudo aquilo que foi arrecadado na forma de serviços. E para conceituar o orçamento, nós temos que ele é um instrumento de gestão de maior relevância e também o mais antigo da administração pública. No início, ele funcionava como um mero instrumento de gasto, uma ferramenta de gasto. Gastava-se, mas não se preocupava-se muito em saber onde estava gastando e se esses gastos estavam sendo efetivos. No princípio, então, era utilizado para organizar seus recursos financeiros, né? Entrou, saiu. Expressava num determinado período o programa de atuação do governo, discriminando receitas e despesas. Na prática, também opera como uma ferramenta de planejamento de curto prazo, ou seja, para o período de um ano, ou um exercício financeiro. O exercício financeiro ele coincide com o ano civil, ou seja, ele inicia no 1º de janeiro e finaliza-se no dia 31 de dezembro. Ou seja, tudo aquilo que foi aprovado pelo legislativo, ele deve ser executado dentro desse período. Então, o orçamento público, ele é uma peça de planejamento orçamentário que, junto com as outras peças de planejamento orçamentário, eles vão apresentar também algumas informações utilizadas de análise macroeconômica. Então, o orçamento público ele é uma lei porque ele é autorizado pelo legislativo, ele é composto pelos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento de estatais. Ele deve ser compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, lembrando aqui que o Plano Plurianual na administração pública, ela é aquela peça macro de planejamento que ela impõe ali, imputa um programa para um período de 4 anos. Então você vai, nesse período de 4 anos, pegando os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja quebra de ações, você vai executar o plano plurianual. Ele é uma peça que tem que estar em consonância com as demais peças de planejamento. Ou seja, a lei orçamentária ela não pode discordar da lei de diretrizes orçamentárias, que também, por sua vez, não pode discordar.
do plano plurianual. Então, elas funcionam como um elo de uma mesma ligação de forma harmônica. A lei, o plano plurianual, ele traz ali metas e objetivos para o período de 4 anos, que alinhados aos recursos orçamentários e financeiros, e por meio de indicadores e indicadores mensuráveis, você avalia a eficiência do gasto público. A lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, ela é uma peça de curto prazo, é uma peça também que vigora por um exercício financeiro, e ela tem a função de trazer o anexo de metas e riscos fiscais e também orientar, dar a direção, a diretriz para a elaboração da lei orçamentária anual ou LOA, também conhecida, que é a lei que estima a receita e fixa a despesa. Então, este é o texto legal. Então, toda vez que você visitar um sítio público, seja municipal, estadual, da União, você sempre irá ver que no título da Lei Orçamentária Anual está lá, estima a receita e fixa a despesa para um exercício financeiro X. Então, é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, então é privativo do Poder Executivo, onde ele é encaminhado ao Congresso ou ao Legislativo até 31 de agosto. Este, por sua vez, irá fazer análise, propor melhorias e correções e, né, realizadas essas melhorias e correções, ele devolve ao executivo na forma de lei para sua execução no exercício seguinte. Então, a sua construção, ela inicia-se num exercício para execução no exercício seguinte. E ele é devolvido, né, para o Poder Executivo até o final da sessão legislativa, que ocorre mais ou menos ali no final de novembro, ok? Por mais que o Poder Executivo não tenha iniciado a construção da lei orçamentária anual, o poder legislativo e nenhum outro poder pode realizá-lo, pois é privativo do poder executivo. A sua existência está prevista constitucionalmente, como eu disse, a Constituição Federal de 1988 foi uma constituição inovadora, porque ela trouxe a ideia de planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação, né? Nessa peça de planejamento, e a sua existência é materializada anualmente numa lei que estima a receita e fixa a despesa para um exercício financeiro que coincide, como eu disse, com o exercício com o ano civil, né? Ou seja, inicia-se no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Por causa dessa característica, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas no orçamento. O orçamento, pela sua própria característica de ser construído no exercício para sua execução no exercício seguinte, né? Já sabendo que uma economia instável pode causar distorções nesse orçamento, ele não é uma peça rígida. Ele dispõe de mecanismos que possam corrigi-lo durante a sua execução. É o que nós chamamos de créditos adicionais. Os créditos adicionais podem colocar mais recursos dentro de um orçamento para você poder realizar mais despesas, como, por exemplo, crédito adicional especial, para aquelas despesas que não foram previstas, mas que devem ser incorporadas ao orçamento. Crédito adicional suplementar para as despesas que foram subestimadas, né? Mas foram previstas, e aí você aloca mais recursos àquela despesa. E, por fim, o crédito adicional extraordinário, que ele é realizado em épocas de calamidade pública, comoção interna, né? Ou seja, sempre atrelado a uma situação extraordinária. As despesas, elas são pelo regime
de competência, pois elas só são reconhecidas quando realmente autorizadas. E eu falo que a despesa ela é reconhecida quando autorizada na sua competência, porque a despesa ela tem três fases. A primeira fase é o empenho, onde o gestor maior autoriza. A segunda fase é a fase de liquidação, onde aquilo que foi contratado ou adquirido é verificado por um servidor público para verificar se está de acordo com aquilo que foi, né, licitado e, se sim, é realizada a última fase da despesa, que é o pagamento ou a entrega do recurso ao credor. Já a receita, ela é estimada porque ela só é reconhecida pelo regime de caixa, ou seja, quando ela entra nos cofres públicos. Então, a receita é por regime de caixa. Ela só é reconhecida quando ela é arrecadada ou quando a receita entra nos cofres públicos. Toda receita que entra nos cofres públicos é aquela receita que deriva da tributação, ou seja, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E a despesa, ela é realizada quando autorizada. Isso, na administração pública, é o que nós chamamos de regime misto de contabilidade. Ou seja, a receita, ela é reconhecida quando entra no cofre público, no momento em que entra. Já a despesa, independente dela ser paga, dela ir para a fase do pagamento, ela já é reconhecida contabilmente porque ela foi empenhada ou autorizada. E aí, nesse período da execução do orçamento, que ocorre de 1º de janeiro a 31 de dezembro, todas as despesas empenhadas deverão ser realizadas. E aquilo que foi empenhado, mas não foi pago até 31 de dezembro, pode ser pago no exercício seguinte. Essas despesas passam a ter um caráter de restos a pagar, mas que deverão ser honrados. Pela própria lei de responsabilidade fiscal, ela prevê que alguns gastos não podem ser realizados fora dos limites e também não deverão passar de um exercício financeiro para outro sem o devido lastro financeiro. Então, aquilo que é previsto no orçamento, ele deve ter o seu lastro financeiro, tá? Orçamentário é o equilíbrio com o financeiro. Então, receita equilibrada com a despesa, ok? E aí, o orçamento, além dessa, né, função de estimar a receita e fixar a despesa, ele também tem uma função de modificar uma situação econômica do país. Então, quando falamos em funções do orçamento público, estamos nos referindo às funções econômicas do próprio Estado, ou seja, o papel do Estado, da administração pública, na gestão das finanças públicas e da economia. Existem três funções importantes. A função alocativa, que ela visa a promoção de ajustamento na alocação de recursos, a função distributiva, que promove o ajustamento na distribuição de renda, e, por fim, a função estabilizadora, ela realiza a manutenção da estabilidade econômica. Vamos ver um pouquinho mais a fundo cada uma delas? Então, a função alocativa, ela corresponde à atuação dos governos na complementação da ação do mercado. Então, ela está voltada para o mercado. Quando falhas no sistema econômico são detectadas, elas podem corrigir. Sem que o mercado consiga dar conta, o Estado tem a capacidade de alocar, ou seja, disponibilizar recursos para corrigir distorções. Um exemplo é quando o Estado detecta a existência de monopólios, ou seja, empresas que detêm, né, um único produto que causam sobrepeso, porque não tem concorrência, um sobrepeso, né, no preço. E, né, quem mais prejudicado são os consumidores. Neste caso, o governo ele pode atuar
no sentido de aumentar a concorrência ou até mesmo assumir uma atividade, né, e tornar um monopólio público. Então, ele pode tanto incentivar que outras pessoas, né, jurídicas, né, possam concorrer com aquele produto, aquele monopólio, ou ele mesmo pode fundar um monopólio público. Então, a função alocativa, ela visa realmente a promoção de ajustamentos na alocação de recursos e o Estado oferece determinados bens e serviços necessários e desejáveis à sociedade. Como, por exemplo, incentivar certos setores concedendo anistias. Então, disponibilizando recursos para o mercado a fim de promover benefício à sociedade. A função distributiva é uma função que refere-se à capacidade do Estado de cobrar impostos de determinados setores para disponibilizá-los em setores mais necessitados. Então, eu cobro de determinados setores, que são setores, de ganho, e auxílio no crescimento de setores mais necessitados. É por meio desta função que o Estado realiza a organização e a distribuição de renda resultante dos fatores de produção, ou seja, capital, terra, trabalho, e de vendas de serviços desses fatores no mercado. Na prática, é o governo se utilizando do orçamento para promover políticas de distribuição de recursos públicos, como na forma de tentar resolver problemas sociais e econômicos. Mais uma vez, pela distribuição de recursos públicos, visando resolver problemas sociais e econômicos. Na função distributiva, os instrumentos mais utilizados são os sistemas de tributo e as transferências, por exemplo, imposto de renda pela faixa salarial, ou seja, quanto maior o salário, mais se paga, quanto menor a renda, menos se paga, e se estiver dentro de um limite de isenção, não se paga nada. Transferência de renda. Exemplo, Bolsa Família é uma forma de transferência. Então, por meio de tributo, eu realizo a manutenção da economia. Então, ele visa combater desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e das classes menos favorecidas, visando então o ajustamento da distribuição de rendas. E chegamos à última, né, função que nós iremos verificar na nossa web aula de hoje, que é a função estabilizadora. Por fim, essa função, a função estabilizadora, ela relaciona-se ao uso da política orçamentária com o objetivo de manter o pleno emprego, a estabilidade econômica e o controle de preços. Esta política pode se manifestar diretamente através da variação dos gastos públicos em consumo e investimentos, e indiretamente pela redução das alíquotas de imposto. Então, ela está não tão relacionada à distribuição de recursos, mas sim ao controle dos gastos públicos, né, em consumo, investimento, e indiretamente pela redução de alíquotas de impostos, que elevará a renda disponível ao setor privado. Ok? Então, a função estabilizadora, como o próprio nome já diz, ela visa manter a estabilidade econômica, diferenciando-se das outras funções por não ter como objetivo a destinação de recursos, pois ela trata da manutenção do gasto público e eventual diminuição, né, das alíquotas de tributos. Visa combater o desemprego e a inflação, como, por exemplo, o pátio das montadoras cheios de carros, ela promove ali uma benesse em diminuir a alíquota de tributos, fazendo com que a montadora possa vender esse veículo, né, num preço mais acessível à população. O campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção do nível de emprego, né, e a estabilidade nos níveis de preços. E só para chancelar aqui a importância dessa matéria, ela é tratada em concursos, em provas, como é o caso da FGV, que é uma questão que eu trouxe aqui para vocês do ano de 2014.
A intervenção do governo sobre o crescimento das despesas privadas e governamentais de consumo ou de investimento por meio de controle dos gastos públicos, dos créditos e do nível de tributação relaciona-se a qual função? A. Estabilizadora. B. Distributiva. C. Alocativa. D. Reguladora. E. Monetária. Como aqui nós verificamos nessa última função estudada, tudo aquilo que se dá por meio do controle dos gastos públicos ou pela diminuição da tributação, da alíquota de tributação, é uma função estabilizadora. Eu espero que você tenha acertado. E nós chegamos então ao final da nossa web de hoje. A nossa proposta é que ela seja um plus, uma aula rápida de até 20 minutos, mas que possa complementar o conhecimento do aluno. Como eu disse no início da nossa web também, ela é uma oportunidade onde professor e aluno se encontrem no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Esta aula foi gravada, ela vai ser disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder. E, em caso de dúvidas, críticas, sugestões, por favor, me encaminhe via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente, aquela figura do balão que fica ao lado da fotinho do professor. Grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.